Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Como estão? Como está o estudo diário? Como está esse momento de encontrarmos com Deus através de sua palavra? E a lição de Escola Sabatina tem sido uma motivação muito boa para poder conhecer mais o que Deus tem para cada um de nós. Estamos na lição número 2 e o título da lição é o aperfeiçoamento da fé. Esse texto que vamos usar está a partir do capítulo 1, verso 2 até o verso 11. Vamos falar um pouquinho dessas passagens. E para comentar esta lição está conosco o pastor Dr. Wilson Parowski, quem é professor de teologia na Universidade aqui em São Paulo, UNASP, Engenheiro Coelho. Bem-vindo, pastor Parowski. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos a pedir a direção de Deus para esse momento especial, para que Deus abençoe esse estudo de sua palavra. Por favor. Querido Deus, amante Pai, mais uma vez vamos abrir a Tua palavra e mais uma vez rogamos a Tua bênção, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreendê-la bem e estar dispostos a vivenciá-la em nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. David e Nancy Guthrie pareciam ser como qualquer outros pais, expectantes, alegremente esperando o nascimento da filha. Mas quando a pequena Hope nasceu, os primeiros sintomas ou sinais indicaram que algo terrível tinha acontecido. A recém-nascida era incapaz de mamar e tinha pés tortos. Sem nenhum tratamento ou cura conhecidos para essa doença, Hope estava apenas condenada para morrer. E 199 dias depois, ela faleceu. Pensando em Jó, Nancy considerou que ela foi abençoada por meio do sofrimento, por sua incansável busca de Deus. Ela teve um novo e mais íntimo relacionamento com Deus, algo que ela nunca parecia ou poderia ter encontrado sem dor e tristeza. O foco da lição desta semana é entender que enquanto mantemos nossos olhos fixos em Jesus, o consumador da nossa fé, aprendemos a reconhecer as provações como ferramentas que Deus usa para fortalecer e purificar nossa fé. Vamos à segunda parte do nosso esboço. Vamos a tocar 2 pontos da lição desta semana. Escolhemos 2 assuntos pontualmente. Em primeiro lugar, crescer através das aflições. E em segundo lugar, o papel da fé no crescimento espiritual. Vamos então à primeira pergunta que temos aqui. É difícil entender as palavras de Tiago, não tente por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. O que significa isso? Na verdade, o sofrimento não é agradável. O sofrimento não traz alegria para ninguém. E é correto chorarmos. É correto sentirmos tristeza, sentirmos dor quando estamos sofrendo. É humano. Mas quando o Tiago diz que nós devemos ter alegria quando passamos por provação, ele está olhando para a provação da perspectiva do futuro. E o crente deve olhar para a provação da perspectiva do futuro. E não só no momento. Não só no momento. Isto não é tudo que o crente tem. Nós temos um futuro eterno, um futuro maravilhoso, um futuro feliz, um futuro alegre. Então, quando passarmos pela provação, por mais intensa que seja, lembremos-nos do futuro, lembremos-nos do amanhã. É o que Tiago diz aqui em capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Essa é a atitude do crente, olhar para a provação da perspectiva do futuro. E agora, a Bíblia diz também que a aflição produz perseverança. E a perseverança produz perfeição e integridade. Em que consiste essa perfeição? E qual é o sentido dessa perfeição? No Novo Testamento, a palavra perfeição, teleios, a palavra grega, teleios, ela tem 2 significados muito próximos, que é o significado de maturidade.
ou então de algo que se completa. Então, quando Tiago diz que a aprovação nos aperfeiçoa, ela produz perfeição, na verdade ele quer dizer que ela produz maturidade. Ela produz maturidade. É uma forma mais madura de olhar para a vida, de avaliar as situações da vida e sempre de uma perspectiva que inclua o futuro também. Quando nós olhamos para a aprovação da perspectiva do futuro, nós vamos ter uma visão mais equilibrada, mais madura da realidade. E aí estaremos sendo aperfeiçoados. Porque no início, as pessoas que contemplam o sofrimento e esses sofrimentos ocasionam perfeição no caráter, enfim, nesse momento nossa perspectiva é de uma criança que vê apenas aquele sangue que saiu de sua ferida, crê que já morreu. Na perspectiva de Deus, isso é apenas uma ferida, ele vai aprender a não mais ir por ali, enfim. Mas são perspectivas diferentes e Deus nos convida a ter uma perspectiva desde seu ponto de vista também. Exatamente. Né? E há um propósito por detrás da aprovação. Sem dúvida. Agora, uma segunda parte, o papel da fé no crescimento espiritual. Qual é o significado de sabedoria nesse passagem que nós lemos nessa semana? No contexto em que Tiago fala de sabedoria, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. O contexto deste versículo é o das provações. Então, eu acredito que ao introduzir o tema da sabedoria, Paulo está dizendo sabedoria para que nós saibamos avaliar as provações de modo correto. Okay. Sabedoria para entendermos o propósito das provações. Sabedoria para olharmos as provações da perspectiva divina. Neste contexto, eu acho que é esse o significado de sabedoria. Em outra parte, a Bíblia fala, por que Tiago realmente diz que devemos pedir com fé, né? O que significa pedir com fé? O próprio Tiago explica. Ele diz que aquele que não tem fé, aquele que duvida, é como a onda do mar que é levada para o vento. Nesse contexto, pedir com fé, a fé é aquele sentimento, aquela convicção que nos dá estabilidade, que nos dá firmeza, que faz com que encaremos as provações, as situações da vida com equilíbrio, com maturidade, com segurança. Exatamente, eu acho que seria este o ponto. A fé em si não é meritória, não há mérito na fé. A fé é um dom de Deus. Então, quando buscamos este dom, o dom da fé, nós vamos ter mais equilíbrio, mais segurança, mais paz diante das situações que enfrentamos na vida. Aqui eu vi uma passagem que está na lição. Não é fé o que roga o favor do céu, sem cumprir as condições sobre as quais é assegurada a misericórdia. A fé genuína tem seu fundamento nas promessas e prescrições das Escrituras. Né? Exatamente. E eu gosto muito de uma declaração de John Stott, aquele famoso escritor britânico, quando ele diz: a fé são os olhos que olham para Cristo, a mão que recebe o seu dom gracioso, os lábios que bebem da água da vida. Fé é esta entrega a Deus e restrita mediante a qual recebemos este poder que vai nos trazer paz, segurança, estabilidade diante das situações da vida. Amém. E é um dom de Deus, por isso que os seres humanos devem clamar, aumenta nossa fé, porque quanto mais fé, nosso pedido será muito mais efetivo e bem mais sintonizado com a vontade de Deus. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. É muito mais fácil nos concentrar nos prazeres e tristezas da terra que nas realidades eternas, né? Às vezes a fé vem pelo ouvir, diz a palavra de Deus, ouvir pela palavra de Deus. As pessoas estão mais preocupadas nas coisas que vêm no dia a dia, se vai comer, se vai trabalhar, se está enfermo, se está sendo, seu trabalho está sendo sucedido, enfim. É muito mais difícil nos concentrar nas realidades eternas. Como é que isso pode ser melhorado no dia a dia? Eu acho que nós temos que pedir mais fé a Deus. Rogar
para que Deus nos dê mais o dom da fé. E é o dom da fé que vai nos permitir olhar além do véu, além da cortina que separa este mundo do mundo por vir. O cristão não tem apenas este mundo. A perspectiva do cristão vai muito além disto, é muito mais ampla. Ela alcança a eternidade. Então, quando nós conseguimos colocar o nosso foco nesta perspectiva maior, nós vamos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais confiante nos caminhos e nos propósitos de Deus para conosco. Isso mesmo, é o foco, né? Onde está nosso foco? E aí estará nosso coração. Nós estamos pensando que se esse foco fosse colocado na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, então uma aplicação seria, vamos a abrir a Bíblia cada dia e fortalecer nossa perspectiva, nossa fé nas coisas de Deus. Deus te abençoe a hora de aplicar e fortalecer tua fé. Bendito os homens que pedem a Deus, aumenta nossa fé, mas não só pedir. Vamos fazer o que ocasiona nosso crescimento, nosso incremento da fé, que é abrir a palavra de Deus e confiar nele, em suas promessas. Vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. A Bíblia nos diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. As realidades eternas, como diz Colossenses capítulo 3, verso 2. Estar sempre voltado para as coisas celestiais nos inspira a ser mais úteis na terra. E a utilidade de nós não depende do que nós estamos contemplando na terra. Por causa da nossa perspectiva tão grande como a que Deus nos concede, nós podemos ser mais úteis na terra. Por isso que te convido a poder mirar, enxergar, para poder olhar com alegria as realidades eternas. E isso nós temos que parar em um momento para contemplar a cruz, para contemplar a vida de Jesus, para contemplar o caráter transformado de Paulo, para contemplar essas alegrias, as promessas de Deus na palavra de Deus. E quanto mais nos profundizamos nisso, nós vamos a servir melhor nas ocasiões que nós tenhamos que ser desafiados a dar conta de nossa fé. Deus te abençoe. E nesta semana, um desafio para vencer é: vamos procurar a palavra de Deus e vamos fazer disso nosso primeiro alimento. E Deus fortaleça e possa acrescentar tua fé. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque estás sempre pronto para nos oferecer, nos ajudar e nos fortalecer a fé. Que essa fé possa crescer através de tua palavra cada dia. No nome de Jesus. Amém.